Boa tarde, amigos do canal. Mais uma vez, gravando um vídeo para a gente conversar, trocar ideias, informações, reflexões. O tema hoje escolhido, e de novo estou filmando aqui fora, aqui atrás é a nossa área de pastagem, e como a gente gosta sempre, os vídeos são feitos ao natural, de uma forma bem tranquila. O nosso tema hoje é felicidade. E para abordarmos esse assunto, a primeira coisa que precisamos pensar: felicidade é partida ou felicidade é chegada? Se a felicidade for partida, é uma situação, se ela for chegada, é outra completamente diferente. Hoje, meus amigos, a gente está acostumado e estamos vendo todos os dias as pessoas cada vez mais infelizes, cada vez mais ansiosas, cada vez mais preocupadas. A felicidade não é mais trabalhada, não é mais pensada, não é buscada. E os problemas emocionais, os problemas afetivos que estamos analisando cada vez num número bem maior e a situação fugindo totalmente do controle, com certeza tem a ver com não pensarmos mais na felicidade. Precisamos distinguir já de primeiro momento felicidade de alegria. A felicidade, se entendermos que a felicidade é partida, a felicidade é um processo e já devemos buscar essa felicidade já no início dessa caminhada, já na partida. Por outro lado, se transferirmos essa felicidade para a chegada, daí a ideia felicidade é partida ou felicidade é chegada. Se transferirmos para a chegada, o que acontece? Tiramos da nossa autonomia, da nossa força de vontade, da nossa capacidade, da nossa alçada de definições, de tomada de decisões, de atitudes, e passamos para outras pessoas, passamos para terceiros, passamos para outras coisas, passamos para outras situações. Vou ser feliz quando eu comprar o meu carro, vou ser feliz quando eu encontrar o meu grande amor, vou ser feliz quando eu passar num concurso, vou ser feliz quando eu viajar para tal país, para tal cidade. Saiu do âmbito do eu e passou para o âmbito dos outros, das outras coisas, das outras situações. Toda vez que saímos do eu e vamos para fora do nosso contexto pessoal, nós perdemos poder, nós perdemos decisão, nós perdemos a nossa autonomia. Por outro lado, se entendermos que a felicidade é uma partida, desde o início, quando iniciamos ao acordar de manhã, iniciamos a nossa caminhada diária, nós já iniciamos com a nossa tomada de decisão, com o nosso poder no eu, no nós, e aí a gente, nós, a própria pessoa, tem o poder de resolver tudo que vai acontecer ao longo do dia, claro, com imprevistos. Por outro lado, se eu transfiro para a chegada, o que acontece? Essa alegria vai para a mão de terceiros, vai para situações de terceiros, vai para outros bens, para outras coisas, e sai da nossa seara, sai do nosso contexto pessoal de decisão. Então, meus amigos, é de vital importância definirmos que a felicidade é uma construção, até porque dentro disso precisamos analisar, e acho que um dos problemas hoje bastante sérios e que não está sendo enfrentado, e a psicologia
a parte toda emocional, a parte da psicanálise toda das pessoas demonstra isso. Nós hoje temos um conhecimento e temos uma preocupação, um contexto social, emocional, familiar muito maior das terceiras pessoas do que da nossa vida, do nosso eu. Então, se felicidade é uma construção, já precisamos diferenciar já de antemão felicidade de alegria. Qual é a diferença das duas? A alegria é momentânea. A alegria são momentos alegres, momentos tristes, momentos neutros durante o dia inteiro. Então, uma pessoa ela pode acordar feliz e durante o dia ela vai ter momentos alegres, momentos tristes e momentos neutros. É do cotidiano do ser humano, ou melhor, sempre foi até hoje. Agora é que as coisas estão um pouco mudadas, com toda essa balbúrdia, com toda essa confusão emocional digital hoje que estamos vivendo. Mas as pessoas têm momentos alegres e momentos tristes durante o dia. Por outro lado, nós temos a nossa construção, a nossa percepção de felicidade ou infelicidade. Eu sou uma pessoa feliz com momentos alegres, tristes e neutros. Com momentos alegres, com momentos que não são tão alegres, com momentos de neutralidade. Por outro lado, eu posso também ser uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tem a percepção de ser feliz, e eu tenho momentos alegres o dia inteiro, e essa falta de percepção de felicidade, ou a percepção e a definição de infelicidade da minha vida, que eu coloco na minha vida, não me capacita de analisar e de vivenciar ao longo do dia momentos de muita alegria. E é o que hoje acontece. Nós estamos acostumados a ver e conversando com as pessoas e vivenciando outras realidades com outras famílias, outras situações, pessoas que se dizem infelizes, pessoas que estão infelizes, mas que se formos analisar, elas não têm, na realidade, infelicidade, elas têm situações que não são as ideais, mas como todos, como todo mundo. Só que se partirmos dessa ideia e sempre da premissa de que a felicidade a gente constrói e é um procedimento que nós vamos colocar tijolinho por tijolinho ao longo do dia. E nesses tijolinhos vão ter situações que são muito alegres, que são situações positivas, mas vão ter situações negativas, e o negativo passa rápido, assim como o positivo também passa rápido. Só que na percepção e na ideia e na concepção de que nós somos responsáveis pela construção da nossa felicidade, aí nós precisamos trazer outras coisas para dentro desse mundo conceitual, que é a gratidão, que é o reconhecimento das coisas que a gente vivencia, das coisas que a gente possui. Não é comodismo, não é comodismo, mas é aquela gratidão no pouco, esperando e se capacitando e tendo ambição de ter mais, de ir em busca de mais, mas valorizando o pouco que se tem. Ambição não é ruim, não é ruim a ambição. A ambição, os desejos são as coisas que o tesão de ter as coisas é o que nos faz sair da cama e ir trabalhar todos os dias.
Do contrário, ficaríamos em depressão, dormindo até o meio-dia, sem vontade, sem ânimo de sair da cama. Mas precisamos olhar também para a nossa situação e entender que muitas vezes o que nós já temos e não valorizamos é o sonho de muita gente. Muita gente vai passar a vida inteira ambicionando, sonhando com a nossa vida cotidiana que a gente entende e rotula de uma vida sem graça, de uma vida sem emoção, de uma vida sem prazer, sem alegria, de uma vida sem adrenalina. Esse cotidiano, essa situação que nós não valorizamos, é a ambição de muita gente. Ou seja, a conclusão do raciocínio, que muita gente gostaria de estar hoje onde nós conseguimos chegar. E essa percepção, esse autoconhecimento, essa tomada de consciência, faz parte do pensamento e da construção do pensamento ao longo do dia, para que a gente consiga ir fazendo essa construção da nossa felicidade. Onde entramos nesse procedimento e conseguimos vivenciar esse procedimento, são os nossos cachorros vão passar aqui atrás agora, por isso que me chamou a atenção o movimento. Nessa construção do dia a dia, a gente adquire essa capacidade de vivenciar momentos alegres e momentos tristes, momentos positivos e momentos negativos, mas isso não abala o nosso contexto e não abala a construção da nossa felicidade. Porque voltamos ao início na pergunta. Felicidade é partida ou felicidade é chegada? Se ela é chegada, nada tem valor. O dia da gente, enquanto não chegar, é maçante, é um dia improdutivo, é um dia que não tem nada de bom, é um dia, é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí tomara que chegue logo o final de semana chega, o final de semana foi também sem graça, e aí amanhã já é segunda-feira, que saco, vai começar uma nova semana. E as pessoas vivem assim. E aí é o janeiro, fevereiro, daqui a pouco é julho, daqui a pouco é setembro, outubro, dezembro, acabou o ano e a vida passou. Por outro lado, se trabalharmos com essa ideia de que felicidade é partida, tudo passa a ter sentido, tudo passa a ter valor, tudo passa a se encaixar. Porque à medida que entendemos que cada ato, cada sorriso, cada bom dia, cada situação que analisarmos de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo, vai se tornar importante, vai se tornar construtivo e vai agregar, vai somar dentro do contexto desta construção de felicidade, tudo passa a ser encarado de uma forma diferente. Inclusive as coisas ruins. Porque se entendermos que muitas vezes o ruim, o não ideal, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento, faz parte uma coisa não dar certo para que a gente busque a situação de uma forma diferente e encontre o certo, encontre o correto, até as coisas erradas passam a ser certas.
Porque se eu preciso errar, se eu preciso de uma coisa que não é o ideal para mim chegar na situação que é positiva, essa coisa ruim me ajudou a chegar no positivo, ela passou a ser boa. Porque certo ou errado, ela foi usada como um degrau na minha escada. Então, meus amigos, é como foi falado desde o início, e espero que os amigos estejam gostando. Os nossos vídeos, algumas pessoas entendem que são longos, que são maçantes. Infelizmente, o mundo hoje é de mensagens de 10 segundos, 15 segundos. Vivemos um momento de telegrama, ninguém mais se aprofunda em nada, mas a nossa característica, talvez pela minha trajetória de uma vida inteira na advocacia, o advogado fala muito, e eu sempre gostei dessa parte da psicologia, dessa parte subjetiva, então os nossos vídeos vão continuar longo e, infelizmente, as pessoas que gostam de vídeo curto e naquela reação rápida de TikTok, nós não vamos mudar. Então, lamento, mas a gente não consegue entrar num assunto tão sério, tão complexo como felicidade e falar alguma bobagem de 15 segundos. Não vai resolver. Então, meus amigos, é muito importante que a gente entenda, como base de tudo que nós falamos até agora, essa pergunta. E se questionem o que está faltando hoje para as pessoas na busca da felicidade, na busca do equilíbrio, na busca de tudo, é filosofar. O que é um filósofo? Filósofo é uma pessoa que pensa. Só. E hoje nós precisamos voltar a ter um pouco de filósofo na nossa realidade, no nosso dia a dia. Porque nós não pensamos mais. Vivemos numa situação, numa realidade onde as pessoas reagem, elas não agem. Porque para a gente reagir, a gente recebe uma situação e devolve. Para a gente agir, a gente precisa receber uma situação, pensar e depois devolver. Então, hoje, está nos faltando filosofar. Mas ao longo do dia de vocês, procurem sempre pensar e analisar isso. Eu estou buscando a felicidade. A felicidade que eu busco como uma chegada, ou eu busco a felicidade como uma partida. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E a partir do momento que entendermos isso, que a felicidade é um procedimento, é um caminho, é um percurso que precisamos fazer. E que ela por ser um percurso, ela não é de momento, ela é duradoura. A gente já tira aquele reflexo, a gente já tira aquela espera, aquela concepção errada que temos de alegria, de resposta hormonal de dopamina instantânea de 3 segundos. Hoje o nosso cérebro ele está viciado numa cocaína, que não é mais cocaína, que agora é dopamina. Só que a cocaína tem todo um problema de ilícito por trás. E a dopamina é aceita, tanto que estamos dando hoje celular para criança de 2, 3 anos de idade, para que ela passe o dedinho e fique brincando, e dali a 6 meses ela está viciada, e se tirar o celular da mão desse bebê, dessa criança, ela vai ter uma crise de abstinência, como viciada em cocaína. Mas ninguém fala nisso, porque estamos numa situação e numa vivência que a impressão que dá é que houve um sistema onde todos
ficaram em letargia, estão todos dopados. A comunidade hoje entrou num processo de anestesia e as pessoas não falam mais as coisas. E esse contexto de não filosofarmos mais, de não pensarmos mais, o reflexo disso tudo é essa pandemia silenciosa de ansiedade, de depressão, de fobias, de todo tipo de transtorno que estão aparecendo, com situações lá na frente aumentando assustadoramente o número de divórcio, reduzindo o número de casamento, ou seja, as famílias que existem estão sendo desmanchadas e as que não existem não estão se formando, porque uma pessoa emocionalmente desequilibrada, ela não consegue conviver com outra pessoa, então duas pessoas desequilibradas não conseguem formar uma família, e as pessoas que já formam uma família emocionalmente desequilibradas acabam se separando porque não conseguem mais coabitar, e ninguém fala nisso, porque, como eu disse, está todo mundo, a situação toda, a impressão que temos é que existiu um procedimento de anestesia coletiva e não se fala nada disso. E as poucas pessoas que falam são silenciadas. Então, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema muito importante. A construção da felicidade passa por autoconsciência, passa por expansão da consciência, porque quem não se conhece não tem capacidade de ser feliz. Quem não se conhece não tem capacidade de fazer o outro feliz, de capacitar a sua vida a receber a felicidade. Quem não expande a sua consciência através da filosofia, do pensamento, do autoconhecimento, não tem capacidade de sequer entender que hoje é infeliz porque não está fazendo o que foi determinado. Quando Deus nos criou, ele nos criou independente, como eu já falei em outros vídeos, da concepção pessoal de cada um de Deus. Eu já expliquei num vídeo qual é a minha, cada um tem a sua e respeitamos todas. Mas Deus nos criou para que fôssemos felizes, para que fizéssemos coisas boas, para que a imagem e semelhança deles levássemos o bem para as outras pessoas. E sem sermos felizes, nós não conseguimos levar o bem nem para a nossa vida. Como que eu vou levar o bem para outra pessoa? Como que eu vou ser? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou ter capacidade de tornar o meu colega de trabalho feliz se eu estou infeliz? Como que eu vou fazer o meu filho ser feliz se eu estou infeliz? Que chance eu tenho de tornar o meu cônjuge uma pessoa feliz se ele convive com uma pessoa infeliz? Só que essa responsabilidade, meus amigos, da busca e da construção da felicidade, voltando à pergunta, felicidade é partida ou felicidade é chegada? Se entendermos que felicidade é partida, essa construção é nossa. A construção da felicidade do Tales é responsabilidade do Tales. Eu não tenho direito e eu não tenho como buscar essa felicidade na minha esposa, no meu filho, nos meus amigos, nos meus colegas, no meu patrimônio, nas minhas coisas. Não.
eu posso buscar nas outras pessoas e nas outras coisas momentos de alegria que vão reforçar a minha felicidade. Assim como em situações ruins, de desentendimento, bateu o carro, perdeu o emprego, são situações que não são alegres, são situações tristes, que vão enfraquecer a minha felicidade. Mas aí trabalhamos com a ideia de felicidade partida até a chegada. Agora entendam, meus amigos, como muda essa perspectiva se já colocarmos a felicidade aqui na chegada. Porque a minha felicidade está na minha esposa, está no meu filho, está na minha família, está nos meus colegas, nos meus amigos, no meu patrimônio, no meu emprego. E aqui não tem nada. Aqui gera um vazio, uma falta total de ambição, uma falta total de motivo para acordar de manhã e trabalhar, porque dentro de todo esse contexto aqui, o Tales perdeu o propósito, porque o propósito do Tales está aqui na chegada. A minha felicidade está pronta, eu só preciso chegar nela. E aí eu não chego nela com os 18 anos, quando eu fizer carteira de motorista, eu vou poder dirigir, aí eu vou ser feliz. Tu faz 18 anos, faz a carteira de motorista e continua infeliz. Mas eu vou ser feliz quando eu terminar o 2º grau e for para a faculdade. Eu chego na faculdade, eu continuo infeliz. Eu passo 5 anos na faculdade, se eu for para a faculdade, e eu me formo e eu continuo infeliz. Mas quando eu arrumar um bom emprego, eu vou ser feliz. Eu arrumo um bom emprego e continuo não sendo feliz. Mas quando sair a promoção e eu passar a ganhar mais, aí eu vou ser feliz. E vieram 1, 2, 3 promoções e eu ganhei o dobro, o triplo do que eu ganhava e eu continuo infeliz. Mas quando eu tiver a minha casa própria, aí eu vou ser feliz. E eu comprei a primeira casa, vendi, comprei a segunda, vendi, comprei a terceira, vendi, continuo infeliz. Mas agora sim, quando eu me aposentar, eu vou parar de trabalhar e eu vou aproveitar a minha vida e eu vou ser feliz. E eu me aposento e eu continuo infeliz. Quantas pessoas nós conhecemos que passaram a vida toda assim? Que não aproveitavam de segunda a sexta, porque a única coisa que interessava para elas era o sextou, para tomar uma cervejinha na sexta-feira e realmente ser feliz no final de semana. Aí de segunda a sexta-feira não aproveitou a vida, a sexta-feira tomou 2, 3 cervejinhas, dormiu, sábado e domingo continuou infeliz e no domingo de noite já estava praguejando o mundo porque na segunda-feira voltaria a não ser feliz de novo, porque a felicidade não estava na chegada. A felicidade estava no contexto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, e essa pessoa se enganou. E tiramos o foco da semana e levamos o foco para a vida toda. Quando somos criança, adolescente, não temos essa capacidade de entendimento, porque não fomos ensinados a pensar, por exemplo, como as pessoas num contexto oriental, aonde se valoriza cada segundo do dia, o acordar é um ritual, o ir trabalhar é um ritual, o trabalhar é um ritual, almoçar é um ritual. Tudo na vida do oriental é um ritual. Por quê? Porque a percepção do oriental para o ocidental, básica, o oriental agradece, aproveita e ele vive cada minuto do dia dele, porque ele sabe que cada minuto do dia dele é importante para a construção do que ele é e do que ele vai sentir e da felicidade, do contexto de vida dele. O ocidental
está sempre jogando essa meta para frente. Então, meus amigos, para não alongar demais o vídeo, logo a gente faz um novo vídeo, mas não esqueçam esse contexto. A felicidade, ela tem que ser entendida para que ela tenha sentido dentro da nossa vida, como um procedimento, como um caminho percorrido todos os dias. E nesse caminho nós precisamos ter presença, 100% de presença. Se estamos fazendo uma coisa, vamos focar naquilo ali, vamos ter 100% de presença. Nós precisamos ter percepção das coisas em volta de nós. Nós precisamos estar presentes também, não só com a nossa parte mental, mas com o nosso coração também. Nós precisamos voltar a sentir as coisas, precisamos voltar a dar valor às pequenas coisas. Não é só importante jantar numa cobertura de Dubai, como os influencers têm mostrado, porque quando desliga a câmera, provavelmente eles nem jantando estão, aquilo é tudo cenário, é tudo fachada, muitas vezes nem em Dubai estão. O importante é a gente aproveitar para jantar, para almoçar, para nos reunir com as pessoas que para nós são importantes, enquanto as cadeiras não estão vazias. Porque o maior problema nesse contexto todo é lá no final, depois que percorremos os nossos 70, 75, 80 anos, quem conseguir durar mais, a gente se dá conta que fez tudo errado, que gastou tempo com as coisas erradas, que se preocupou com as coisas erradas, que gastou tempo com as pessoas erradas, e a gente tentar, de uma forma ou de outra, consertar pelo menos parte desses erros, não tem mais tempo. E aí a gente vai se dar conta. E não há dúvida nenhuma. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, pela minha vivência e pela minha idade, que a felicidade é uma construção diária que vai nos levar lá na chegada. Mas a felicidade, ela não está na chegada. Um abraço a todos. Compartilhem o nosso vídeo. Cliquem no joinha, cliquem no sininho, nos deem uma força para que a gente possa, em breve, já estar postando novos vídeos. Um abraço a todos, muita energia, fiquem bem.